Olá amigos, bem-vindos ao Ecoato, Atitude Sustentável. No programa de hoje a gente vai falar sobre bioconstrução, especificamente sobre adobe. A gente vai terminar o programa sabendo fazer o adobe, assentar. Mas primeiro a gente vai começar com a visita numa casa muito especial da arquiteta Luana Lousa e do Aldo de Mauro, que é num condomínio convencional de Goiânia. Eles optaram por fazer uma bioconstrução num lugar muito legal e a gente vai ver o tanto que essa obra ficou boa. Vamos lá então? Bom, a gente está no momento do programa agora, que é o momento da entrevista, e eu estou sentado entre essas duas moças aqui, que são duas pessoas muito especiais, são duas amigas pessoais. A Luana, eu já citei ela no primeiro programa, ela foi arquiteta da minha casa. E como o programa hoje vai falar de adobe, né, a gente está com uma engenheira e uma arquiteta. E a gente quer falar sobre isso. Luana, por que você escolheu o adobe para fazer a sua casa? Bom, primeiro porque o adobe é um material térmico e acústico. Ele, por ser uma parede de 20 a 30 centímetros, quando você reboca ele pode chegar até 30 centímetros, ele tem um isolamento térmico muito grande e o acústico por consequência. Outra coisa que a gente escolheu o adobe é pela biocompatibilidade do material. Todos os elementos que contém no adobe, que na terra, que é feito de terra crua, contém no nosso corpo. Bom, quando você fala que ele é feito de terra crua, né, qual que é a estrutura? Ele não vai desmanchar? Como é que funciona isso? Não, ele não desmancha. Você tem uma forma, você vai informar ele. Você primeiro pega a terra, hidrata a terra, põe uma pessoa para pisar essa terra, salpica um pouco de palha de arroz. Aí na hora que tem uma massa pronta, você vai pegar essa massa, colocar ela na forma, vai desenformar, isso vai secar ao sol. Não tem queima de madeira, não tem queima de nada para poder ter a cura desse adobe. Esse adobe vai secar naturalmente ao sol. Bom, o adobe é uma técnica de bioconstrução, né? O que mais de bioconstrução que você colocou na sua casa? Olha, colocamos taipa de pilão, colocamos, que não deixa de ser uma técnica de bioconstrução, que é o reaproveitamento das pedras de descarte de Pirenópolis, que são pedras que são descartadas nas pedreiras de Pirenópolis, lá é lixo, a gente pega isso e transforma em alvenaria. Algum material reciclado? Sim, a gente usou muita madeira de demolição, aliás, praticamente tirando a parte do deck e da bancada, toda a madeira da casa é de demolição, portas, portais, revestimentos, todas elas são madeiras de demolição. Quando a gente está falando então de bioconstrução, né, a gente falou de material e nessa casa super chique, bonita, que eu estou percebendo assim, a gente tem um conforto térmico, a gente tem uma iluminação muito bonita. Quais foram os pontos assim que você trabalhou e que a gente poderia chamar também de bioconstrução em cima disso? Posição, luz, essas coisas. Então, toda a casa é para ela funcionar sem nenhum tipo de energia elétrica até 6h30, 7 horas da noite, dependendo da época do ano. Toda a parte da iluminação, de ventilação, foi estudado em função do vento dominante. Então, as ventilações altas, que são as saídas de ar quente, elas foram direcionadas no sentido do vento dominante. Bom, voltando para o adobe, então, que é o tema do programa de hoje, né? É muito antigo? Quanto tempo existe isso? O que é construído no mundo com adobe? O adobe é uma das técnicas mais antigas existentes, né? Feita por várias populações no mundo inteiro, fazem de diferentes formas, mas ela é uma técnica muito antiga. Hoje, ainda hoje, 1/3 da população mundial mora em casas de terra. Bom, quando chegou o tijolo, né, então, para colocar isso, né, no mercado, culparam o adobe pela doença de Chagas, né? Então, todas as vezes que a gente fala em adobe, a gente se relaciona ainda a ideia do barbeiro, das Chagas. Como é que resolve isso numa casa moderna? Na verdade, isso é um equívoco muito grande, né? Na verdade, o barbeiro ele gosta de buraco, ele não gosta do adobe em si. Qualquer tijolo furado pode ser uma casa para barbeiro. Então, isso é um equívoco, essa coisa de relacionar o adobe, porque antigamente as casas eram feitas de adobe. Qualquer furinho que tivesse na parede, ele ia se alojar ali. Mas isso isso é realmente um equívoco. Tá, cita pra gente algumas construções
conhecidas ou maiores, assim, feitas de adobe? Vamos pegar as igrejas da Bahia, né? Ou adobe, ou até a taipa de pilão. Aqui em Pirenópolis nós temos taipa de pilão, nós temos adobe. Várias partes da igreja que foi restaurada em adobe. A origem do adobe é de onde? Eu acho que o adobe não tem muita origem, não, porque é uma coisa meio consensual do ser humano. Em todas as populações que você pegar, que tem disponibilidade de terra, eles vão construir com adobe. Tem algum resquício, tem alguma coisa antiga feita em adobe. Quantos metros quadrados tem a casa que a gente está visitando? 680 metros quadrados. E a estrutura para o adobe, você usou o quê? É uma estrutura muito mais robusta. A estrutura para o adobe, no caso dessa casa, foi feita em concreto. Então é uma casa que tem... As ferragens são mais robustas, as vigas, toda a parte de estrutura, ela é muito mais robusta porque o adobe demanda isso. Ele tem 250 quilos por metro quadrado. Então realmente a estrutura é maior. Tá. O adobe, quando você fez minha casa, né, a gente usou a parte dos quartos, a gente usou como estrutural, né? Qual que é a diferença quando você usa como alvenaria de preenchimento ou estrutural? Na verdade, é mais porque quando você usa ela como suporte para colocar o telhado, você engessa a casa. Quando você quer movimentar uma parede, você quer tirar uma parede dali, quer fazer uma reforma, aquele quarto já está pequeno, ou você quer fazer um novo banheiro, a casa fica mais engessada, mas a diferença é só estrutural. O adobe é autoportante, ele aguenta receber telhado, ele aguenta tudo. Nesse caso aqui, a gente não fez isso porque é uma casa que você pode modificar a estrutura dela. Muitas pessoas falam que a gente, quando vive numa casa de terra, a gente sente uma diferença nisso. Tem alguma explicação científica para isso? Eu acredito que seja a biocompatibilidade do material mesmo. Na Suíça tem um estudo recente falando que 30% das pessoas que vivem em casa de terra adoecem menos. O que é biocompatibilidade? Todos os elementos, todos os sais minerais que contém no nosso organismo, ele está presente na composição da terra. Então a gente está falando que tem uma relação mais orgânica quando é construído com terra, é isso? Exatamente. Tá. Você aproveitou bastante disso na casa? Bastante. Inclusive, assim, a gente desenvolveu um reboco porque a parede de terra ela funciona como uma moringa, né? Então ela respira, é uma parede viva. Então a gente desenvolveu um reboco natural feito com a base de cal para deixar essa parede fazer esse processo de respiração. Tá, eu fiquei bastante impressionado com a casa da Luana, porque é um design arrojado, moderno, né? É diferente do que a gente conhecia e tinha visto como adobe, porque a minha casa é mais tradicional, do Maurício também, são casas mais de fazenda, um pouquinho com cara de casa de hippie, né? E a Luana usou aqui para fazer um design bastante arrojado. A gente vai conversar agora com a Luciene, né? E ver como é que foi ser engenheira e trabalhar numa obra de um material que a gente não aprende a fazer na faculdade. Como é que foi isso, Lu? Bom, foi bem diferente. Eu sou engenheira de prédios, porque eu não sou mais engenheira de prédios. E depois que eu descobri o adobe, que eu descobri construções em terra, e comecei a trabalhar com bioconstrução há cerca de 5 anos, eu larguei aquela construção convencional em que eu não acredito mais, e hoje eu só acredito nisso daqui. Acho que a gente foi feito para viver em casas desse jeito. Por que, Lu? Assim, a construção convencional, você usa tijolo furado, que tem toda a queima, você usa reboco, você usa tinta, que ela também é ruim para a saúde. Então, assim, e você pega prédios, você mora, por exemplo, a maioria das pessoas mora no apartamento, ela tem que colocar um ar-condicionado porque é muito quente. Então, o que acontece? A parede de tijolo furado, ela não é do mesmo, ela não tem a mesma conforto térmico. O mesmo conforto térmico e também acústico do que o adobe, do que uma taipa, do que você teria que fazer uma parede dupla para atender da mesma forma. E é o que as construtoras não fazem, porque isso vai onerar o custo da obra. E então, se você faz já em adobe, claro, não sei se isso é possível para prédios de 25 andares, estruturalmente, eu não sei como seria isso.
mas fica muito melhor para você viver numa casa, num local que seja dessa forma. Você falou em custo, né? Qual que é o custo do adobe ou da obra de bioconstrução comparado com o custo da obra convencional? Se você comparar, se você comparar um metro quadrado de uma parede de adobe com um metro quadrado de uma parede de tijolo furado, claro que vai ser mais caro. Agora, quando você compara a parte acústica e térmica, para eu fazer um metro quadrado de uma parede de tijolo furado para ser igual acusticamente e termicamente do que uma parede de adobe, eu teria que fazer ela dupla. Então, quando eu faço ela dupla, aí o custo acaba saindo mais caro. Então, para atender nessa parte, o adobe acaba saindo um custo muito melhor. Você acha que seria possível construir casas populares com adobe? Sim, completamente possível. Acho que assim, a gente poderia fazer... Hoje, casas populares, o gargalo dela é o custo, né? Então, todo mundo quer fazer uma casa com custo menor. Então, a gente poderia fazer uma casa em que as paredes de adobe seriam autoportantes, como foi feito numa parte da sua casa. Você não vai gastar com estrutura de concreto ou estrutura de madeira para isso. E aí vai diminuir o custo disso daí. E ainda tem toda a parte que você pode fazer uma coleta de água de chuva, em que a pessoa pode aproveitar isso na casa dela, assim como também a parte de aquecimento solar, em que também ela vai aproveitar isso. São custos que não vão onerar muito numa casa, e ao longo do tempo a pessoa vai economizando com isso, economizando na conta de água, economizando na conta de energia, e morando num lugar muito gostoso, muito bacana. Bom, é muito legal a gente pensar que todo esse conforto, né, e essa saúde que elas estão falando possa ser levado, então, para uma população que consome, né, com um custo menor. Uma outra pergunta que eu queria fazer para a Luciene é como é que foi essa adaptação de sair do cálculo convencional, do concreto, do cimento, para poder calcular e trabalhar com bioconstrução? Olha, foi difícil. Houve muita quebra de paradigmas, né? Porque a gente vem da faculdade, aprende uma coisa que é bem rígida, né? Aliás, normalmente há muita rigidez nos engenheiros, né? Então teve que quebrar um monte de coisa e, assim, para passar a acreditar que aquilo ali podia funcionar, né? Porque a gente foi ensinado que o que é convencional funciona, o resto a gente não tinha nem informação, né? Então, foi bem complicado e virou assim, para mim, virou uma espécie de laboratório, né? Fazendo e aprendendo e vendo que a coisa funciona. Então, hoje eu ainda tenho muita coisa para quebrar ainda, mas já melhorou bastante e funciona, a coisa realmente funciona. Teve um crescimento pessoal envolvido aí, Lu? Claro que teve, né? Sempre tem. Eu queria que com o olhar de engenheira você apontasse quais que são as qualidades da Casa da Luana. Qualidades da Casa da Luana. Bom, toda a parte de iluminação muito boa, assim, acho que olhou bastante essa parte de iluminação, a parte de ventilação cruzada, a parte o adobe termicamente, né? A Casa da Luana é uma casa gostosa de você ficar dentro. O piso da casa, você tem um piso da casa, uma parte em concreto polido, que você gosta de pisar no piso, né? E você tem uma outra parte que é o linóleo, que ela usou, que é um piso biodegradável, que também é maravilhoso. E, assim, olhando a parte de engenharia, a gente usou o concreto armado, né? Isso é bem convencional, né? Mas de excelente durabilidade, né? Uma casa que, no meu ponto de vista, vai durar aí, sei lá, 200 anos ou mais até. Não vou estar aí para saber. Bom, e a gente falou então, né, numa mudança de paradigma e em qualidade de vida. O que é o depoimento, Lu, de estar envolvida nessa transformação do mundo, né? O programa chama Ecoato, que é uma atitude sustentável, né? E a gente vê que vocês optaram por isso. Você teve como engenheira uma atitude sustentável. O que isso trouxe de vantagem para a sua vida?
Bom, vantagem é fazer o que eu acredito, né? Acho que isso é a maior vantagem, assim, porque aí faz com amor, faz com paixão. Então, essa para mim é a maior vantagem. E claro que assim, o próprio aprendizado, o crescimento pessoal, a gente vai ao longo do tempo melhorando sempre, né? Tem desvantagem nesse começo, por enquanto a parte financeira não dá o retorno como daria numa engenharia convencional, né, de fazer prédio. Hoje, engenheiro é uma das profissões em voga no mercado, né? Mas eu acho que todo o outro lado das vantagens, na hora que você coloca na balança, compensa e muito. Então, vale muito a pena. Tá feliz? Eu tô feliz. Bom, a gente quer perguntar para a Luana agora também, né? A Luana está envolvida nessa causa, nessa mudança já há bastante tempo, né? E eu queria perguntar para a Luana assim, como é que foi construir uma casa alternativa, chique, linda, mas num condomínio convencional? Antônio, é muito diferente. É diferente de tudo que a gente está acostumado, né? Eu sou uma pessoa que vivo numa fazenda, tem uma represa enorme na frente de casa, só escuto passarinho, só escuto perereca, sapo, e de repente, e assim, tudo, né? Nós temos todos os lixinhos separados, nós plantamos, né, várias coisas, aqui tudo meio que vem pronto, o uso de água tem um outro sentido. Os conceitos são muito diferentes da gente, mas eu acho que a gente tem que plantar a semente, né? Eu acho que às vezes as pessoas vendo, elas podem sair, observar e falar, puxa, será que eu consigo fazer alguma coisa parecida, né? Como é que será que ela recicla o lixo, né? Daqui a pouco o pessoal vai ver que eu não tenho lixo orgânico lá fora, eu só vou ter lixo inorgânico, porque o meu lixo orgânico vai para uma composteira. Tá, e como é que foi, Luana? Assim, teve algum preconceito ou curiosidades, né, na hora de construir isso no meio de um ambiente convencional? Preconceito eu não observei, mas curiosidade tem muita. A casa é sempre visitada, vários moradores já vieram visitar a casa, várias pessoas de fora do condomínio já vieram visitar a casa. É uma casa bem visitada. Você está satisfeita com a obra, com a mudança? Estou satisfeita. Vou penar um pouquinho, porque sair do paraíso não é fácil. Agora, só para a gente terminar, vou perguntar só mais uma coisa para a Lu, que eu esqueci de perguntar, que é, Lu, como é que foi trabalhar a mão de obra de uma coisa tão diferente? Bom, realmente a gente tem que treinar as pessoas. Quando você pega um pedreiro que está acostumado a fazer uma coisa convencional, ou um mestre de obras também, é muito complicado. Então, você tem que conscientizar essas pessoas e treiná-las para elas fazerem diferente do que elas estão acostumadas. Então, é muito difícil. Mas depois que você treina a mão de obra, a coisa vai bem tranquila, assim. E eu me lembro, na sua casa, quando a gente estava construindo, que o pessoal saiu falando que queria fazer... vamos mexer com Adobe, fazer minha casa em Adobe e tal. Não sei se fizeram ou não, mas pelo menos essa parte da conscientização eles tiveram e foi bem bacana. Bom, quero agradecer, né, as duas amigas tão queridas aí de participar do programa com a gente e lembrar a vocês que a gente agora vai seguir lá para a Ecovila Santa Branca, onde a gente vai aprender a fazer o adobe, secar e assentar esse adobe. Eu quero que quem veja o programa hoje possa experienciar, possa experimentar na própria casa, né, e aí decidir se quer continuar ou não, né, numa obra nesse caminho. Vamos lá. Existem dois tipos de agência de propaganda, a amadora e a profissional. A maquinária preocupa-se em mostrar modernidade, unindo o que há de mais avançado em equipamentos de captação e edição ao trabalho criativo e de qualidade da sua equipe de profissionais. Não se esqueça, o barato sai caro. Não gaste com propaganda, invista em propaganda. Faça a diferença, faça com a maquinária. Então, como a gente combinou no começo do programa, a gente ia terminar o programa sabendo fazer Adobe. E a gente está aqui com o Manuel agora, né, para saber do processo e fazer uma peça de Adobe e assentar ela, tá?
Manuel, como é que está sendo o processo usado para fazer o adobe aqui? Na verdade, a gente mede 4 carrinhos, né, de terra. Estamos utilizando, porque ela é muito agilosa, um carrinho de areia, meio carrinho de palha de arroz e 400 ml de óleo de linhaça. E pisamos bem e informamos. Bom, quando a gente fez lá em casa, a gente não usou a areia e nem a linhaça. A areia foi usada porque estava tendo muita argila. Como é que a gente fica sabendo disso? Porque, na verdade, assim que você faz o adobe, aí ele vai rachar. Então, quando ele racha, é porque tem muita argila. E a proporção de argila no adobe, ela tem que ter de 15% a 30%. Tá, mas ele racha na hora de secar ou ele racha logo na hora que termina? Na hora de secar, na hora da secagem. Tá, você falou em palha de arroz também. Quando fala em palha de arroz, a gente pensa na palhinha do grão, né? Tô vendo ali, não é a palha do grão, é a planta do arroz. A planta do arroz. Tá, então consegue essa planta seca, pica e coloca dentro do adobe. Isso. Qual que é a função, Manuel, disso? Isso ela vai dar uma amarração, né? Evitando a trinca e mais resistência no adobe. Na verdade, a palha de arroz tem sílica, né? E a sílica, quando está dentro do barro, não tendo oxigênio, ela não vai oxidar. Então, quando vem o calor e vai dilatar, o adobe, em vez de trincar, a sílica, então, segura isso, né? Bom, a gente, então, agora vai começar a mostrar como é que faz e a gente vai seguir o processo, então, aí com o Manuel. Vamos lá. Bom, então depois de pisar o barro, a gente vai transportar para colocar na forma. O que ele estava explicando é que o óleo de linhaça, usado numa pequena quantidade, ele trabalha um pouco a impermeabilização. Então o adobe fica mais compacto, né? Melhor, de melhor qualidade. Então agora a gente vai carregar o carrinho e vai lá informar. Bom, então ele está molhando a forma, que é para não dar uma aderência do barro e desenformar de uma forma melhor. Bate o barro com uma força assim um pouquinho jogado, que é para não dar espaço entre a massa na hora de desenformar. Bom, então o bloco ficou regular, né? Ficou retinho. Isso mostra que a massa ficou de ótima qualidade. Quando o adobe está muito molhado, ele vai dar uma barriga, né? Ele dá uma achatada, ele solta, ele dá uma barriga. Então mostra que ele está muito molhado. E quando ele está muito seco, então ele fica cheio de buracos entre o bloco. Agora no processo, então, esse bloco vai secar. Vocês podem ver lá que ele é coberto com a palha, porque ele não pode secar no sol,
senão ele trinca. E depois de seco, está pronto o adobe então, e a gente vai assentar. Manuel, quantos dias mais ou menos está levando nesse tempo agora de seca para secar um adobe? Normalmente entre 8 a 10 dias. Em 8 a 10 dias já está seco? Já está seco já. Tá. Quantos adobes vocês estão fazendo por dia aqui? Ó, em média é 150, 160, 2 pessoas. Então dá para fazer 80 peças por homem dia. Por homem dia. Então fica bom o preço no final. Na verdade, até que ter essas pessoas para estar fazendo direto não vai atrapalhar no andamento da obra, né? Vamos lá ensinar o pessoal então como é que assenta? Vamos lá. Manuel, então mostra pra gente a parte que está seca e como é que a gente sabe que o adobe está na hora de colocar. Tá legal, vou descobrir. Aí na verdade esses aqui eles já estão secos, né? Você tá vendo que já pode virar ele, você não vê que ele não tá úmido mais, né? E essa trinquinha aqui, tem algum problema? Não tem problema nenhum, que se ela tiver, às vezes, nas costas do adobe, a gente vai colocar a massa, vai sumir, né? E se tiver na lateral também, na hora que você for dar o acabamento também, ela some. Tá, tem algum segredo pra gente saber que tá na hora, sim? Ou é só olhando e já sabe que tá sequinho? Na verdade, você olhando ele, você tá vendo que ele tá bem sequinho, já é a posição certa de você estar utilizando ele. Tá, vamos assentar ele lá? Vamos lá, vamos lá. Bom, então a gente vai ver o Manuel agora assentar o adobe. Isso que ele está mexendo é uma massa de terra só, né? Tem areia aí também, Manuel? Não, nessa aqui não. Só mesmo a terra. Só a terra. E essa terra é tirada do próprio lote? Do próprio lote. É a própria que está fazendo o adobe também. Tá, então a terra que ele está usando aqui é do próprio lote, que ele está usando para poder assentar. Né? E não tem mistura, é a terra argilosa do lote, molhada, que ele está usando para assentar. Isso. Isso aí é para quê, Manuel? Isso aqui é para aprumar, para a gente deixar ela retinha. Para deixar a parede reta. Tem muita diferença, Manuel, de assentar tijolo normal? Não vi diferença nenhuma, achei normal. Assentei 8 fiadas do chão, eu achei que poderia estar assentando umas 5, deu para assentar 8 do chão, sem andaime. Deixa eu te perguntar uma coisa, entre as fieiras de adobe, tem alguma coisa para dar firmeza? Olha, na verdade a gente utiliza uma barra de ferro, às vezes pode ser utilizado o arame farpado, né? E depois aí tem acima da janela e de porta a gente vai utilizar, fazer uma canaleta, que depois a gente vai dar uma olhada ali, vou te mostrar, para a gente estar chumbando ou uma treliça que é dessas que vai estar usando para fazer a laje, né? Ou então umas 2 barras de ferro. Tá bom. Bom, então agora finalizando o programa, eu quero perguntar para o Manuel se alguém resolver fazer um ecoato, uma atitude sustentável de fazer uma casa de bioconstrução, o que ele tem a dizer para quem quer fazer uma casa como essa ou para algum construtor que for contratado para fazer uma casa assim. Como é que está sendo essa experiência aí, Manuel? Uai, para mim está sendo uma nova experiência e para mim muito bom, porque eu gosto de desafio, eu gosto de coisa nova, né? E até no momento tô achando que não vai ter nenhum problema. As dificuldades então você está conseguindo passar? A gente está criando algumas coisas diferentes, né? Tipo umas coisas que são nossas mesmo.
às vezes a gente tem um pouco de desafio nesse trem ainda vai depender da gente reajustar, fazer forma e tal, enfim, mas vamos chegar lá. Você acha que alguém quiser fazer então lá, fazer uma primeira obra, pode ter coragem? Com certeza, é seguro, é tranquilo. Obrigado, Manuel. Bom, então lembrando a vocês que o programa é interativo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou sugestão, é só mandar para o site que está aí abaixo. Muito obrigado e a gente se vê no próximo programa.